Xiu controla a dinâmica. Estratégias. 15 As pessoas estão constantemente lutando para controlar você, fazer você agir segundo o que interessa a elas, mantendo a dinâmica nos termos delas. A única maneira de se impor é tornar seu jogo pelo controle mais inteligente e insidioso. Em vez de tentar dominar todos os movimentos do adversário, trabalhe para definir a natureza do relacionamento em si. Transfira o conflito para o terreno de sua escolha, alterando ritmo e riscos segundo sua conveniência. Manobre para controlar a mente de seus adversários, mexendo com suas emoções e forçando-os a cometer erros. Se necessário, deixe que sintam que estão no controle para que baixem a guarda. Se você controlar a direção e a estrutura geral da batalha, o que eles fizerem será a seu favor. Estratégia 15.221. 5. Controle a dinâmica forçando estratégias. As pessoas estão constantemente lutando para controlar você, fazer você agir segundo o que interessa a elas, mantendo a dinâmica nos termos delas. A única maneira de se impor é tornar seu jogo pelo controle mais inteligente e insidioso. Em vez de tentar dominar todos os movimentos do adversário, trabalhe para definir a natureza do relacionamento em si. Transfira o conflito para o terreno de sua escolha, alterando ritmo e riscos segundo sua conveniência. Tia, manobre para controlar a mente de seus adversários, mexendo com suas emoções e forçando-os a cometer erros. Se necessário, deixe que sintam que estão no controle para que baixem a guarda. Se você controlar a direção e a estrutura geral da batalha, o que eles fizerem será a seu favor. A arte do controle absoluto. Controle é um problema em todos os relacionamentos. É da natureza abominar os sentimentos de impotência e lutar pelo poder. Sempre que duas pessoas ou grupos interagem, existe uma constante manobra entre eles para definir o relacionamento, para determinar quem tem o controle sobre isto ou aquilo. Esta guerra de vontades é inevitável. Sua função como estrategista é dupla. Primeiro, reconhecer a luta pelo controle em todos os aspectos da vida e jamais se deixar convencer por quem diz não estar interessado em controlar. Quase sempre estes tipos são os mais manipuladores de todos. Segundo, dominar a arte de movimentar o outro lado, como peças em um tabuleiro de xadrez, com propósito e direção. Esta arte foi cultivada pelos generais e estrategistas militares mais criativos em todas as épocas. Guerra é, acima de tudo, uma luta para se saber quem é capaz de controlar melhor as ações do outro lado. Gênios militares como Bell, Napoleão e Erwin Rommel descobriram que a melhor maneira de conquistar o controle é determinar o ritmo, a direção e a forma geral da guerra em si. Isto significa fazer os inimigos lutarem em seu tempo, atraindo-os para um terreno com o qual não estejam familiarizados e que seja adequado para você, favorecendo seus pontos fortes. E, principalmente, significa ganhar influência sobre o estado de espírito de seus adversários, adaptando suas manobras às fragilidades psicológicas deles. O estrategista superior compreende que é impossível controlar exatamente como um inimigo vai reagir a este ou aquele movimento. Tentar fazer isso só vai gerar frustrações e esgotamento. Há coisas demais na vida e na guerra que são imprevisíveis. Mas se o estrategista sabe controlar o humor e o estado mental de seus inimigos, não importa exatamente como eles reagirão às suas manobras. Se pode assustá-los, deixá-los em pânico, agressivos e irados, ele controla o objetivo mais amplo de suas ações e pode fazê-los cair em uma armadilha mentalmente, antes de os encurralar fisicamente. O controle pode ser agressivo ou passivo. Pode ser um avanço imediato sobre o inimigo, fazendo-o recuar e perder a iniciativa. Pode ser bancando o desentendido, fazendo o inimigo baixar guarda ou atraindo para um ataque de surpresa. O artista do controle tece essas duas atitudes em um padrão devastador: atacar, recuar, atrair, dominar. Esta arte é infinitamente aplicável às batalhas do dia a dia. Muita gente tende a fazer jogos inconscientes de dominação, ou são flagradas tentando controlar todos os movimentos de uma outra pessoa. Ao tentar administrar e determinar demais, elas se esgotam, cometem erros, afastam os outros e acabam perdendo o controle da situação. Se você compreende e domina a arte, instantaneamente se torna mais criativo em sua abordagem para influenciar e controlar o outro lado. Ao determinar o estado de espírito das pessoas,
o ritmo segundo o qual elas devem se mover, os riscos envolvidos, você descobre que quase tudo que as pessoas fazem em reação às suas manobras se encaixará na dinâmica geral que pressionar o travesseiro. Refere-se aos esforços de alguém para não deixar a cabeça de seu adversário se levantar. Em batalhas, baseadas em estratégias marciais, é tabu deixar que seu adversário tome a iniciativa, colocando-se, por conseguinte, na defensiva. Você deve tentar, a qualquer custo, liderar seu adversário, assumindo total controle sobre ele. Durante o combate, seu adversário pretende dominar você tanto quanto você quer dominá-lo. Portanto, é vital que você capte as intenções e as táticas dele de modo a controlá-lo. Segundo o princípio da tática marcial, você deve ser capaz de controlar seu adversário, ou adversários, sempre. Estude bem este assunto. O Livro dos Cinco Anéis, Miyamoto Musashi, 1584-164-5222. Estratégia 15. Você estruturou. Elas podem saber que estão sendo controladas, mas estão impotentes para lutar contra isso, ou talvez se movam na direção que você deseja sem perceberem. Esse é o controle absoluto. A seguir, temos os 4 princípios básicos da arte. Mantê-los na expectativa. Antes que o inimigo faça um movimento, antes que o acaso ou as ações inesperadas de seus adversários possam arruinar seus planos, você faz um movimento agressivo para tomar a iniciativa. Você então mantém uma pressão implacável, explorando ao máximo esta momentânea vantagem. Você não espera que surjam oportunidades, você faz acontecer. Se você é o lado mais fraco, isto com frequência mais do que nivela a quadra. Manter seus inimigos na defensiva e no modo de reação terá um efeito desmoralizador sobre eles. Transferir o campo de batalha. É natural que o inimigo queira lutar contra você em um terreno familiar. Terreno, neste sentido, quer dizer todos os detalhes da batalha. A hora e o lugar. O motivo exatamente da luta. Quem está envolvido nela e daí por diante. Ao transferir com sutileza seus inimigos para lugares e situações com os quais não estão familiarizados, seus adversários se verão lutando nos termos definidos por você. Forçar erros. Seus inimigos dependem de executar uma estratégia que os favoreça, que tenha funcionado no passado. Compete a você uma dupla tarefa: combater de modo que eles não possam usar a força e a estratégia deles, e criar um nível tal de frustração que eles cometam erros no processo. Você não lhes dá tempo para fazer nada. Você joga com as fragilidades emocionais deles, irritando-os ao máximo. Você os atrai para armadilhas mortais. Não é tanto o que você faz, mas os erros que eles cometem que lhe dão o controle. Assumir o controle passivo. A melhor forma de dominação é fazer os adversários pensarem que eles é que estão no controle. Acreditando estarem no comando, é menos provável que resistam ou fiquem na defensiva. Você cria esta impressão movendo-se com a energia do outro lado, dando terreno, mas lenta e sutilmente desviando-os para onde você quer. Costuma ser a melhor maneira de controlar os que são agressivos demais e os passivo-agressivos. Quem se sobressai na guerra força homens e não é forçado pelos outros. Sun Tzu. Exemplos históricos. Primeiro, no final de 1940, as forças britânicas no Oriente Médio tinham conseguido garantir sua posição no Egito e recuperar uma boa parte dali. Em resumo, penso como Frederico. O Grande deve-se sempre ser o primeiro a atacar. Napoleão Bonaparte, 1769-1821. Estratégia: 15.223. Bia, da qual os italianos haviam se apoderado na Segunda Guerra Mundial. Depois de conquistar a importante cidade portuária de Benghazi, os britânicos estavam a postos para avançar mais para o oeste, até Trípoli, o que lhes permitiria expulsar os italianos do país de vez. Então, sem ninguém esperar, chegou uma ordem para interromper o avanço. O general Archibald Wavell, comandante-chefe das forças britânicas no Oriente Médio, estava guerreando em um número excessivo de frentes. Visto que os italianos haviam se mostrado bastante incompetentes na guerra no deserto, os britânicos acharam que podiam se dar o luxo de criar uma linha defensiva na Líbia, aumentar suas forças no Egito e lançar uma grande ofensiva contra os italianos em abril do ano seguinte. Notícias de que uma tropa blindada alemã, liderada pelo general Erwin Rommel, havia chegado a Trípoli em fevereiro de 1941, não alteraram os planos dos britânicos.
Rommel tinha sido um soberbo comandante durante a Blitzkrieg na França no ano anterior. Mas aqui, ele estava sob o comando italiano, dependendo dos incompetentes italianos para suprimentos, e sua força era pequena demais para deixar os britânicos nervosos. Além do mais, relatórios do serviço secreto revelavam que Hitler o havia enviado para lá com ordens de não fazer mais do que impedir que os britânicos avançassem até Trípoli. Então, sem avisar, no final de março de 1941, os tanques de Rommel avançaram rapidamente para o leste. Rommel havia dividido seu pequeno exército em colunas e as lançara em tantas direções diferentes contra a linha defensiva britânica que ficou difícil imaginar quais seriam suas intenções. Estas colunas mecanizadas moviam-se com incrível velocidade, avançando de noite com pouca luz. Repetidas vezes, elas surpreendiam o inimigo, aparecendo de repente a seu flanco ou retaguarda. Com sua linha rompida em múltiplos lugares, os britânicos foram constrangidos a recuar cada vez mais para o leste. Para Wavell, que estava acompanhando estes eventos do Cairo, isto era revoltante e uma total humilhação. Rommel estava criando um caos com um número desproporcionalmente pequeno de tanques e graves limitações de suprimentos. Em poucas semanas, os alemães tinham avançado até a fronteira do Egito. O mais devastador nesta ofensiva foi a novidade no modo como Rommel lutava. Ele usava o deserto como se fosse um oceano. Apesar dos problemas de suprimentos e do terreno difícil, ele mantinha seus tanques em constante movimento. Os britânicos não podiam baixar a guarda nem por um instante, e isto os exauria mentalmente. Mas seus movimentos, embora aparentemente aleatórios, tinham sempre um propósito. Se ele queria tomar uma determinada cidade, seguia na direção oposta, depois dava a volta e atacava de um lado inesperado. Ele trazia uma frota de caminhões que levantavam bastante poeira para os britânicos não poderem ver para onde ele ia e dá a impressão de ser um exército muito maior do que aquele que na verdade estava atacando. 224 Estratégia 15. Rommel seguia junto com a linha de frente, arriscando-se a morrer, de forma a ser capaz de fazer julgamentos rápidos em ação, enviando suas colunas de um lado para o outro antes que os britânicos tivessem tempo de imaginar qual era o jogo. E ele usava seus tanques ao contrário de como faziam os britânicos, para matar. Em vez de fazê-los avançar para abrir buracos nas linhas inimigas, ele enviava seus tanques mais fracos, em seguida os fazia recuar ao primeiro contato. Os tanques britânicos invariavelmente engoliam a isca e saíam em perseguição, levantando eles, mesmo tanta poeira nisso, que não viam que estavam correndo direto para uma linha de artilharia antitanques alemã. Uma vez eliminado um número suficiente de tanques britânicos, Rommel avançava de novo, causando uma grande confusão por trás das linhas britânicas. Mantidos constantemente na expectativa, forçados a tomar decisões rápidas em reação aos movimentos de Rommel, os britânicos cometiam erros sem fim. Sem saber onde ele poderia aparecer em seguida, ou de onde viria, eles espalhavam suas forças por áreas perigosamente vastas. Não demorou muito, e a simples menção de que uma coluna alemã se aproximava, Rommel no comando, os britânicos abandonavam suas posições, mesmo sendo mais numerosos do que os alemães. No final, o único obstáculo para Rommel foi a obsessão de Hitler com a Rússia, deixando-o sem os suprimentos e reforços de que precisava para conquistar o Egito. Interpretação. Foi assim que Rommel analisou a situação em que se viu pela primeira vez. O inimigo tinha uma forte posição a leste, que só se fortaleceria conforme mais suprimentos e homens chegassem do Egito. Rommel tinha uma força bem menor, e quanto mais esperasse, mais inútil ela se torna. Ria. E assim, ele decidiu desobedecer às ordens de Hitler, arriscando sua carreira com base em uma verdade que havia aprendido com a Blitzkrieg na França. Dar o primeiro golpe contra o inimigo altera completamente a dinâmica. Se o inimigo é o lado mais forte, é inquietante e desencoraja ser colocado na defensiva de repente. Sendo maior e estando despreparado, fica mais difícil organizar uma retirada ordenada. Para fazer sua estratégia funcionar, Rommel teve de criar o máximo de desordem no inimigo. Na confusão a seguir, os alemães pareceriam mais formidáveis do que eram. Rapidez, mobilidade e surpresa, como agentes desse caos, tornaram-se fins em si mesmos. Uma vez estando o inimigo na expectativa e perplexo, uma manobra enganadora, seguir por um caminho, depois atacar de outro, teve um duplo efeito. O inimigo que recua e não tem tempo para pensar cometerá erros sem fim
se você mantiver a pressão. Basicamente, o segredo do sucesso de Rommel foi tomar a iniciativa em uma única manobra usada, depois explorar ao máximo esta vantagem momentânea. Tudo neste mundo conspira para colocar você na defensiva. No trabalho, seus superiores podem querer a glória para eles mesmos e o desencorajarão a tomar a iniciativa. As pessoas estão constantemente empurrando e atacando você, mantendo-o no modo de reação. Você é considerado o mesmo grau de inteligência, a timidez é 1000 vezes mais prejudicial na guerra do que a audácia. Karl von Clausewitz, 1780 a 1831. Estratégia 15.225. Constantemente lembrado de suas limitações e do que não pode pretender realizar. Você é levado a se sentir culpado por isto e aquilo. Essa atitude defensiva de sua parte pode se tornar uma profecia autorrealizada. Antes de qualquer coisa, você precisa se libertar deste sentimento. Ao agir com ousadia, antes que os outros estejam prontos, ao se mover para tomar a iniciativa, você cria suas próprias circunstâncias, em vez de simplesmente esperar o que a vida lhe traz. Seu empurrão inicial altera a situação, segundo seus termos. As pessoas são levadas a reagir a você, fazendo com que você pareça mais poderoso do que poderia ser o caso. O respeito e o temor que você inspira se traduzirão em poder ofensivo, uma reputação que o precede. Como Rommel, você também precisa ter um toque de low, cura, pronto para desorientar e confundir sem outra finalidade a não ser esta. Continuar avançando não importa em que circunstâncias. Depende de você estar constantemente na defensiva ou fazer com que os outros se sintam assim. Segundo, em 1932, a Paramount Pictures, seguindo a loucura por filmes de gangsters, iniciou a produção de Night After Night. O filme era para ser estrelado por George Raft, que havia conquistado fama recentemente em Scarface. Raft foi escolhido para fazer o gangster típico, mas Night After Night, por uma mudança de planos, teria de ter um toque de comicidade. O produtor, William LeBaron, temia que não houvesse ninguém no elenco com leveza suficiente para expressar isso. Raft, sabendo de sua preocupação, sugeriu contratarem Mae West. West era uma celebridade no vaudeville e na Broadway, estrelando peças de sua própria autoria. Ficara famosa como uma loura agressiva e apimentada, com uma devastadora sagacidade. Os produtores de Hollywood já tinham pensado nela, mas era muito lasciva para o cinema. E em 1932, ela estava com 39 anos, meio gorducha e considerada velha demais para estrear no cinema. Não obstante, LeBaron estava disposto a assumir o risco para dar mais vida ao filme. Ela causaria furor, seria um gancho para promover o filme. Depois seria mandada de volta para Broadway, onde era seu lugar. A Paramount lhe ofereceu um contrato de 2 meses a $5.000 por semana, um acordo generoso para a época. West aceitou muito satisfeita. No início, ela foi um pouco difícil. Haviam lhe dito para perder alguns quilos, mas ela detestava fazer dieta e logo desistiu da ideia. Em vez disso, pintou os cabelos de um louro platinado bastante indecente. Ela odiou o roteiro. O diálogo era chato e sua personagem sem importância. O papel tinha de ser reescrito, e West ofereceu seus serviços como escrito Ra. O pessoal de Hollywood estava acostumado a lidar com atrizes difíceis, e tinha uma variedade de táticas para domá-las, principalmente aquelas que queriam seus papéis refeitos. Não era comum uma atriz se oferecer para escrever suas próprias falas. Desconcertados com o pedido, mesmo de alguém que havia escrito para Broadway, os executivos do estúdio responderam com uma firme recusa. Dar a ela esse privilégio seria abrir preto varo de salada. Quando chegaram ao baixio de Xantos, o rio em redemoinhos gerado por Zeus, Aquiles dividiu os troianos. Metade ele afugentou em direção à cidade, atravessando a planície onde na véspera os gregos haviam fugido da ira fulgurante de Heitor. Hera, para retardar esta fuga precipitada de troianos, espalhou uma cortina de névoa entre eles. Os outros mudaram de direção e se viram conduzidos como rebanho para dentro do rio. Eles se chocaram com as águas profundas, cor de prata, que se agitavam e rugiam ao longo das margens. Era possível escutar os gritos dos que afundavam e rodopiavam nos redemoinhos. O fogo às vezes faz com que um enxame de gafanhotos se erga no ar e voe até um rio. O fogo continua vindo, queimando-os instantaneamente,
e os insetos se encolhem na água. Assim também Aquiles. E o ruidoso canal de Xantos ficou abarrotado de carroças, cavalos e homens. Aquiles não perdeu tempo, deixando a lança apoiada contra uma tamargueira e empunhando apenas a espada. Ele saltou da margem como um espírito infernal propenso a uma carnificina. Ele golpeou diversas vezes, em uma ampla espiral. Gemidos horrendos ergueram-se dos feridos, e a água do rio ficou rubra de sangue. 226 Estratégia 15. Um terrível precedente. West retrucou, recusando-se a continuar no filme, enquanto não a deixassem reescrever o diálogo. O chefe da Paramount, Adolph Zukor, tinha visto o teste para o cinema de West e gostado de sua aparência e modos. O filme precisava dela. Zukor pediu a um dos executivos do estúdio para convidá-la para jantar no dia de seu aniversário e tentar convencê-la com agrados. O objetivo era acalmá-la o suficiente para que pudessem começar a filmagem. Com as câmeras rodando, ele pensou, eles encontrariam um jeito de fazer West se comportar. Mas naquela noite, durante o jantar, West tirou um cheque da bolsa e o entregou ao executivo. Era de $20.000, a quantia que havia recebido até aquele momento. Ela estava devolvendo o dinheiro ao estúdio e, agradecendo a Paramount pela oportunidade, disse ao executivo que estava partindo para Nova York na manhã seguinte. Zukor, informado na mesma hora, ficou totalmente desconcertado. West parecia disposta a perder uma quantia substancial de dinheiro, correr o risco de um processo por quebra de contrato e ter a certeza de que nunca mais voltaria a trabalhar em Hollywood. Zukor deu mais uma olhada no roteiro. Talvez ela tivesse razão e o diálogo fosse horroroso. Ela preferia desistir do dinheiro e de uma carreira a aparecer em um filme de qualidade inferior. Ele decidiu lhe oferecer um acordo. Ela podia escrever seu próprio diálogo e eles filmariam 2 versões do filme, a dela e a do estúdio. Ia ficar um pouco mais caro, mas eles teriam West no filme. Se a versão dela fosse melhor, o que Zukor achava pouco provável, o filme só ganharia com isso, senão eles manteriam a versão original. A Paramount não podia perder. West aceitou e começaram a filmagem. Uma pessoa, entretanto, não gostou da história. O diretor, Art L. Mayo, um homem com um amplo currículo. Não só West havia mudado o roteiro para se adequar ao estilo piadista, como insistia em alterar o bloqueio e a montagem das câmeras para favorecer suas falas. Eles brigaram muito, até que um dia West se recusou a continuar. Ela havia exigido uma sequência em que desaparecia subindo uma escada, depois de soltar uma de suas piadinhas típicas. Isto daria à plateia tempo para rir. Mayo achou desnecessário e se recusou a filmar. West saiu do set e a produção foi interrompida. Os executivos do estúdio concordavam que as falas de West tinham alegrado o filme. Deixe que ela faça o que quiser com a direção e filme a sequência, disseram a Mayo. Eles editariam depois. A produção recomeçou. A outra atriz em suas cenas, Alison Skipworth, tinha a nítida impressão de que West estava determinando o ritmo das frases, fazendo a câmera focalizar nela, roubando a cena. Protestando que West estava assumindo a direção do filme, Skipworth também escutou que não se preocupasse. Tudo seria consertado na edição. Na hora de editar o filme, entretanto, West havia alterado tanto o humor e o ritmo de suas cenas que nenhum corte poderia trazer de volta o original. Mais importante ainda, seu senso de oportunidade e direção eram firmes. Ela havia mesmo melhorado o filme inteiro. Peixes fugindo. De enorme mandíbula do golfinho, escondem-se as centenas nas rachaduras do porto, mas o golfinho devora o que conseguir pegar. Do mesmo modo, os troianos sob as margens do rio. Ilíada, Homero. Século ISI a.C. Estratégia 15.227. A estreia foi em outubro de 1932. As críticas variaram, mas quase todas concordavam que nascia uma nova estrela. O estilo sensual agressivo de West e sua espirituosidade fascinavam os homens na plateia. Embora ela aparecesse em apenas algumas cenas, ela era a única parte do filme de que todos pareciam se lembrar. Frases de sua autoria. Sou uma moça que perdeu a reputação e não sente falta disso. Eram citadas infinitamente. Como Raft mais tarde admitiu, Mae West roubou tudo, menos as câmeras. As plateias em breve estavam clamando por mais Mae West, e a Paramount, em dificuldades financeiras na época, não podia ignorá-las.
Aos 40 anos, rechonchuda como sempre, West assinou um contrato a longo prazo com um salário mais alto do que o de qualquer outra estrela no estúdio. Para seu próximo filme, Diamond Liu, ela teria total controle criativo. Nenhuma outra atriz, ou ator, por assim dizer, jamais deu tamanho golpe em tão curto tempo. Interpretação. Quando Mae West colocou os pés em Hollywood, tudo ia contra ela. Estava velha e passada. O diretor e um exército de executivos do estúdio tinham apenas um objetivo: usá-la em uma ou duas cenas para animar um filme monótono, depois embarcá-la de volta para Nova York. Ela não tinha nenhum poder real, e se tivesse escolhido brigar no campo de batalha deles, onde havia atrizes de montão e exploradas ao máximo, ela não teria chegado a lugar algum. A genialidade de West, sua forma de guerrear, foi a transferência lenta, porém firme, do campo de batalha para um terreno de sua própria escolha. Ela iniciou sua guerra fazendo o papel da loura explosiva, encantadora, seduzindo os homens da Paramount. Seu teste para as telas os fisgou. Ela era difícil, mas que atriz não era? Em seguida, ela pediu para reescrever suas falas, e recebendo a esperada negativa, ela aumentou o risco que estava correndo ao não ceder. Devolver o dinheiro que havia recebido foi um momento chave de sua campanha. Sutilmente, ele mudou o foco, da guerra, de uma atriz para o próprio roteiro. Ao se mostrar disposta a desistir de tanta coisa, ela fez Zukor começar a pensar mais no diálogo do que nela. Depois do acordo, West fez sua manobra seguinte, lutando pelo bloqueio, os ângulos das câmeras, o ritmo das sequências filmadas. Seu texto escrito havia se tornado uma parte aceita do cenário. Agora a briga era porque ela estava dirigindo. É outro acordo, que se traduziu em mais uma vitória. Em vez de combater os executivos do estúdio nos termos deles, West havia sutilmente transferido a batalha para um campo pouco familiar para eles: lutar contra uma atriz por estar escrevendo e dirigindo um filme. Nesse terreno, enfrentando uma mulher inteligente e sedutora, o exército de homens da Paramount estava perdido e impotente. Seus inimigos naturalmente escolherão lutar em um terreno que seja do agrado deles, o que lhes permite usar o poder que têm da melhor 228 Estratégia 15. Forma. Conceda-lhes esse poder e você acaba lutando nos termos deles. Seu objetivo é transferir sutilmente o conflito para o terreno de sua preferência. Você aceita a batalha, mas altera sua natureza. Se é por dinheiro, transfira para algo moral. Se seus adversários querem brigar por uma questão em particular, reestruture a batalha para englobar algo que seja maior e mais difícil para eles. Se gostam de um ritmo lento, encontre um jeito de apressá-lo. Você não está deixando seus inimigos se sentirem confortáveis como costumam estar. E um inimigo atraído para um terreno pouco familiar é um inimigo que perdeu o controle da dinâmica. Assim que esse controle escapulir de suas mãos, ele vai negociar, recuar, cometer erros e causar sua própria destruição. Terceiro, no início de 1864, a Guerra Civil Americana havia chegado a um impasse. O exército da Virgínia do Norte, de Robert E. Lee, tinha conseguido manter as forças da União longe de Richmond, capital da Confederação. A oeste, os confederados tinham estabelecido uma posição defensiva inexpugnável na cidade de Dalton, Geórgia, bloqueando qualquer avanço da União sobre Atlanta, a cidade industrial-chave do Sul. O presidente Abraham Lincoln, enfrentando uma reeleição naquele ano e seriamente preocupado com suas chances se o impasse continuasse, decidiu nomear Ulysses S. Grant como comandante-geral das Forças da União. Aqui estava um homem que continuaria na ofensiva. O primeiro ato de Grant foi indicar seu principal tenente, General William Tecumseh Sherman, para comandar as Forças da União na Geórgia. Quando Sherman entrou em cena, percebeu que qualquer tentativa de tomar Dalton estava condenada ao fracasso desde o início. O comandante confederado, General John Johnston, era mestre na guerra defensiva. Com montanhas em sua retaguarda e uma sólida posição em sua frente, Johnston podia simplesmente não sair do lugar. Um cerco levaria muito tempo, e um ataque frontal ia custar caro demais. A situação parecia sem saída. Sherman decidiu então que, se não pudesse tomar Dalton, dominaria a mente de Johnston, despertando medo em um homem notório por ser conservador e cauteloso. Em maio de 1864, Sherman enviou 3/4 de seu exército para um ataque direto a Dalton. Com a atenção de Johnston presa por este ataque, Sherman então moveu sorrateiramente o exército do Tennessee ao redor das montanhas até a cidade de Resaca, 24 quilômetros ao sul de Dalton, bloqueando a única rota verdadeira.
de retirada e a única linha de suprimentos de Johnston. Assustadíssimo por se ver de repente cercado, Johnston não teve outra escolha senão desistir de sua posição em Dalton. Mas ele não ia favorecer o jogo de Sherman. Ele simplesmente recuou para outra posição defensiva que lhe dava o máximo de segurança, mais uma vez convidando Sherman a atacá-lo. De frente. Isto rapidamente virou uma dança. Sherman fingia ir para um lado, depois de algum modo desviava uma parte de seu exército para o sul de Johnston, que continuou recuando até Atlanta. Vamos admitir que a ousadia na guerra até tem as suas próprias prerrogativas. Deve-se reconhecer um certo poder sobre cálculos bem feitos envolvendo espaço, tempo e magnitude de forças, pois onde quer que seja superior, irá se aproveitar das fragilidades de seu adversário. Em outras palavras, é uma força genuinamente criativa. Isto não é difícil de provar até cientificamente. Sempre que a ousadia encontra a timidez, é provável que saia vencedora, porque a timidez em si mesma implica perda de equilíbrio. A ousadia estará em desvantagem somente em um encontro com a cautela intencional, que pode ser considerada a ousadia por si só, e certamente é mais poderosa e eficaz. Mas esses casos são raros. A timidez é a origem da prudência na maioria dos homens. Quanto mais alta a cadeia de comando, mais necessário é que a ousadia seja sustentada por uma mente reflexiva, de modo que a ousadia não degenere em explosões sem propósito de paixão cega. Da guerra. Karl von Clausewitz. Dom Guerra. Nee, não geniale. Não geniale. Não geniale. Não geniale. Não